Ele tem, né, como uma das partes, deixa eu pegar minha amostrinha aqui, esse critério, ele é muito mais brilhoso do que os outros, então a gente vê essa mudança de cor que ele faz e do outro lado ele é mais opaco. Então isso quer dizer que o fio do urdume passa mais vezes por cima do que o da trama. Então ele até desfia de uma forma diferente, né? Aqui a gente vai estar desenvolvendo, então, o pontinho, que vai ser este daqui, deixa eu ajeitar, 4 por 1. Então, 4 fios do urdume por cima, 1 da trama por cima. E aí a gente vai sempre fazendo esse cálculo. Então, a primeira fileirinha, a gente sempre faz aquela trancinha inicial para depois começar o ponto, então, por si só, né? Aqui eu vou começar o meu ponto já fazendo o 0 no início, né? Então, fazendo um pontinho da trama por cima. Uma das coisas importantes, sempre eu vou fazer uma auréola com o ponto tela. Então, eu vou fazer um ponto por cima, um por baixo, e depois eu já começo o meu ponto do cetim. Então, primeiro eu vou ter que fazer para esse lado, depois para esse lado. Então, é sempre importante a gente contar. Por exemplo, quando eu tenho um ponto por cima, eu tenho 2 aqui embaixo, na sua direita, né, da trama por cima, que eu tenho 2 do urdume por cima para o próximo seu da trama. E a mesma coisa, depois deixo por cima 2 do ladinho. Então, lembrem que a contagem indo da direita para a esquerda é diferente da contagem da esquerda para a direita. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter quando for desenvolver esse ponto. Aqui eu coloquei, né, um pedacinho de papel atrás para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui para começar o ponto, fica mais fácil os primeiros a gente fazer com o palitinho, né, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, um por baixo, um por cima, tanto faz, um por baixo. Quando eu faço esse um por baixo, é a nossa trama que vai passar por cima do urdume. Então, aqui eu vou deixar 4 para cima, 1 para baixo, 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 4 para cima, 1 para baixo e 1 para cima. Então, aqui é a primeira passada que a gente vai fazer deste nosso tearzinho. Então, lembrem, quem trabalha com esse tipo de tear, ele abre assim, né? E a gente consegue passar a nossa lançadeira de um lado para o outro. Depois, é só tirar o palitinho e bater com o pente. Então, esse ponto até dá para deixar ele mais folgadinho, que vai ficar melhor para visualizar. Ele não tão apertadinho quanto os outros. Bom, aqui, para voltar para o outro lado, então, eu tenho... Deixa eu mostrar pertinho para vocês. Eu tenho aqui o ponto indo, né, por baixo da trama, agora ele vai ter que vir por cima e depois por baixo. E aí, eu continuo fazendo a contagem dos pontos do meu cetim indo na outra direção. Então, é importante sempre ter esse cuidado. Então, por cima, por baixo. Aqui, importante já começar a contagem. Então, se eu tenho... Agora, eu vou voltar para a receitinha. Se eu tenho aqui, né, o ponto... Deixa eu ver qual foi aqui. Tá. Eu tenho este daqui por cima, eu tenho que contar pelo menos 3 antes dele. Vão estar, né, o urdume por cima, para depois vir a trama por cima. Então, eu sempre tenho que fazer essa contagem. Qual vai ser o próximo de cima que vai me mostrar quantos eu preciso fazer embaixo, né, para seguir, assim, a contagem dos pontos. Então, bem importante, né, sempre tenham a contagem de vocês. Aqui por cima, por baixo. São 3, né? 1, 2, 3, 4. 1 por cima.
4, 1 por cima, 1, 2, 3, 4, 1 por cima, 1, 2, 3, 4, 1 e 1, tá. Então, aqui, a gente já consegue começar essa contagem, né? Olhando, se aqui eu tenho a trama por cima, eu tenho 1, 2, 3, 4 do urdume embaixo, lembrando que aqui é o ponto que guia, pra gente saber quantos vão por baixo e quantos irão por cima depois. Então, fica mais fácil nessa lógica. E do outro lado a gente conta um pouquinho diferente. Passa a lançadeira para o lado, tira o palitinho e bate o pente. Tá? É sempre importante tirar o palitinho, bater esse pente, fazer toda essa contagem. Então, mais ou menos, quando a gente tiver algumas carreirinhas, vai começar a aparecer esse ponto em zigue-zague, que a gente consegue ver ele bem bonitinho, né? Bem certinho, de acordo com o nosso gráfico, o mesmo desenho. Stand the heat. This isn't what you eat. The path's long, the road's hard. Uma coisa bem importante, então, para fazer o tear é sempre contar. Por exemplo, né, a auréola, esses dois pontinhos de cada lado, sempre vai ficar desse jeito meio esquisitinho, né? É normal, porque a gente faz um ponto diferente, que é o ponto tela. Mas é bem importante que vocês consigam ver isso, ó. Este fio que está maior é o próximo que eu vou passar, então, né? A minha trama por cima. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4. Este que está maior de todos é o que eu vou passar de novo a trama por cima. Depois 1, 2, 3, 4. Este que está maior de todos. E aí a gente consegue fazer esse zigue-zague na diagonal, como está no nosso desenho. Então, aqui no nosso gráfico. Outra coisa importante, então, né? Ele já tá ficando, olha só, com toda, né, a aparência do cetim. E aí, esse é o lado direito do nosso tecido. Olha como fica o lado avesso. Ele fica bem mais fechadinho. E isso é a parte da estrutura que aparece mais opaca no nosso tecido. Então, aqui aparecem mais os fios da trama e na parte da frente, mais os fios do urdume quando a gente trabalha com o cetim. Então, nessa parte, pra gente fazer os nozinhos, aqui eu achei até um nó no meu fio azul que eu vou retirar, e aqui também eu vou retirar esse nozinho que tem no fio rosa. Bom, então, né, bem juntinho, a gente vai pegar os dois fios e vai amarrar como se fosse o nozinho de um tênis, né? Então, deixa ele bem próximo ao nosso tear, a primeira voltinha, e depois faz a segunda voltinha. E bem importante, deixando ele assim, bem fixo, é só continuar, depois trabalha, a gente corta aqui as pontinhas que vão sobrar. Então, não tem problema sobre essas pontinhas, porque elas estão na lateral. E depois a gente tira, porque elas estão aqui no nosso urdume, né? Lateralzinho do tear. Então, dando continuidade, né? Aqui a gente passou um por cima, vai um por baixo, um por cima. E aqui a gente continua a nossa contagem dos pontinhos. Então, 4 por cima do urdume
porque este aqui, então deixa eu mostrar, este aqui está por cima, então ele e o próximo, né, vão estar o urdume por cima e a trama por baixo. Este, que é o mais longo, é o próximo que vai ficar por baixo da nossa trama. Então, aqui 4, 1, 4, 1. E é só contar, certo? Lembrar de contar, que é importante para não se perder nessa passada. Pronto, passei meu palitinho, abro, passo a lançadeira para o outro lado. Vocês podem usar qualquer coisa então de lançadeira, lembrem disso. Tiro, né, esse palitinho, não precisa mais estar aqui, e é só bater no fiozinho. Então aqui já mudou o fiozinho, né, da trama. Então aqui a gente vai até no final, né, que a gente acha que vai ficar uma quantidade boa desse ponto. Eu vou fazer mais algumas carreirinhas e depois eu vou mostrar pra vocês como fazer a finalização de novo, mas é igual a todas as outras, fazendo aquele nozinho e no final 2 nós. E se vocês quiserem depois, até esses pontinhos, a gente coloca na agulha e passa como o pontinho da trama passou nas mesmas cores, né? Para não confundir esse ponto. Então, além de cortar, né, pode fazer isso também para quem quiser deixar mais bem acabado e sem o perigo de fugir esse nozinho lateral.